Olá, queridos, boa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui nos reunindo para nosso segundo encontro, ter a nossa segunda aula de homilética, né? E hoje nós vamos falar sobre a ética no púlpito, algo muito importante e interessante para a gente estar aprendendo. Muitos não dão valor a isso, mas é de fundamental importância na vida de um pregador saber como se comportar em um púlpito, né? Por esses dias eu vendo o retorno de vocês sobre a primeira aula e vi que uma aluna até mencionou que gostaria muito de ter tido essa aula presencial. E eu também concordo porque amo essa matéria, essa disciplina e amo compartilhar ela com vocês de forma também presencial. Lá a gente se expressa melhor, a gente passa e eu acabo aprendendo muito com vocês nesse contato presencial. Mas infelizmente não é possível. Nosso encontro está sendo assim à distância. E aprove a Deus essa oportunidade que Ele nos concede, né? De estarmos, de alguma forma, desenvolvendo o nosso trabalho, compartilhando conhecimento e estar perto de vocês, mesmo à distância, dessa forma, através desse vídeo. Pedimos o nosso desejo e pedido a Deus é que o Senhor esteja confortando, né, todas as famílias que têm já perdido seus entes queridos por conta dessa situação aí, dessa pandemia que estamos enfrentando, e pedindo também ao Senhor que continue a nos guardar, a nos proteger e nos livrar de todo o mal, e que nenhuma praga, como diz na palavra do Senhor, chegue até a nossa casa, que o Senhor nos guarde. E claro, cada um de nós fazendo a nossa parte, e tudo vai dar certo, nossa parte de prevenção, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, peguem a apostila de vocês, a partir da página 2, a gente já vai estar falando sobre essa ética no púlpito, que começa, né, dizendo com a frase bem conhecida: a primeira impressão é aquela que fica. E de fato, essa impressão que nós vamos inicialmente deixar é essa que vai marcar aquele ou aquela pregador ou pregadora que vai ser convidado para estar naquele lugar. Então, uma boa apresentação, eu falo da parte externa mesmo, essa boa apresentação que vai influenciar em todo um conjunto de avaliação de um pregador, vai impactar muito na vida dele a partir daquele momento que ele é convidado. Então, essa primeira impressão realmente é que marca a vida da pessoa em qualquer circunstância, né, de nossas vidas, se nós pararmos para avaliar direitinho. Então, quando você é convidado para ministrar a palavra em alguma igreja, em algum lugar, você é totalmente observado. Desde a hora que você entra na igreja, que você passa pelo corredor, que você entra no ambiente, você é inspecionado, você é averiguado da cabeça aos pés. Então, todos passam a te observar, a te avaliar de todas as formas. Como você está vestido, como você está andando, como você se comporta, como você se mexe, como é a sua aparência, como você fala, quais são os seus hábitos, seus gestos. Então, as pessoas te observam. Então, essa impressão, nunca mais se esqueçam. Ela vai ser bastante marcante na vida das pessoas pelos quais você vai se apresentar. Então, você vai poder me perguntar: existe uma forma correta de se apresentar? Não existe uma forma correta, mas tem uma ética a ser seguida, certo? Então, é essa ética que nós vamos trabalhar hoje. Então, vamos lá. Em relação às vestes,
As mulheres, por exemplo, os homens não tem problema. Os homens é mais comum, as suas vestes é mais básica, né? Geralmente é um terno ou é um blazer, a gente já sabe que é uma calça social, um sapato social, com sua gravata, enfim. Porém, a combinação entre a gravata, a meia, elas têm que estar em sincronia com o terno. Porque muitas das vezes, eu costumo sempre falar isso em sala de aula, os ternos, muitas das vezes, é bem extravagante. Então, essa extravagância chama a atenção das pessoas para ficar nos comentários, na zombaria. Então, isso a gente vai perceber que essa falta de ética no púlpito tem levado a igreja a não prestar atenção à palavra do Senhor. A gente pensa muitas das vezes que certos detalhes é até exagero, comentário, que isso é insignificativo, que isso não vem trazer impacto negativo na administração da palavra. Não, se você vê ao pé da letra, bem direitinho, todas essas reações nossas, todo esse comportamento, esse mau comportamento de um pregador, ele causa, assim, grande impacto negativo na vida de um ouvinte. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido a oportunidade de conhecer a verdade por falta de uma pregação verdadeira, pelo mínimo detalhe de um comportamento fora de ética de um pregador que impede esse ouvinte de ser liberto, de ouvir a verdade e ser liberto. Então, não é exagero, a gente vai perceber isso, que cada detalhe fora da conexão causa esse impacto negativo na vida do ouvinte. Então, assim, os homens, se ele bota uma gravata extravagante, vai chamar a atenção do público aquela gravata. Aí, ao invés do ouvinte estar prestando atenção à ministração da palavra, ele vai estar prestando atenção na gravata daquele pregador, e daí já vai estar chamando a atenção de outro, já vai comentar com outro, e fica aquele motim de gozação no meio do culto por conta daquela gravata. Se ele bota uma meia, uma gravata amarela, uma gravata preta e uma meia amarela, e quando ele vai sentar lá na frente, a sua calça automaticamente suspende. Então, todo mundo vai ver aquela meia amarela. Então, aquela meia amarela vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão começar a criticar. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós somos assim. Nós somos críticos, nós somos observadores, nós somos pessoas tendenciosas a qualquer tipo de distração. Então, tem que fazer uma correlação de uma boa gravata, de uma boa meia, né? Uma meia básica, marrom, preta, azul escuro, que isso tudo é comum e não vai chamar atenção, nem distrair a atenção de nenhum dos ouvintes. Né? E, por exemplo, as mulheres, elas são mais complicadas. Complicadas no sentido de que as mulheres exigem mais uma arrumação, uma aparência melhor. Então, não precisa também exagerar. A gente tem que lembrar sempre que quem que tem que aparecer é Jesus, não o pregador. Mas aí você vai dizer assim, mas eu não posso me arrumar. Não, você tem que se arrumar, você tem que estar bela, você tem que estar aparente, bem apresentável, até mesmo porque o nosso Deus é um Deus que renova todas as coisas, que nos torna pessoas belas, que nos torna pessoas agradáveis, tanto na aparência quanto no nosso ser, no nosso caráter, enfim, na nossa personalidade. Então, o seu bem-estar não quer dizer que você tem que sobressair para que todos te vejam. Não, você tem que sobressair na unção do Senhor, na glória de Deus resplandecendo na sua vida. Isso sim vai trazer um impacto positivo na vida dos ouvintes. Você pode estar aparente, mas não de uma forma que você tem que ser estrela. Porque ali você não vai ser, você não vai fazer um show. Você vai exaltar e engrandecer o nome do Senhor através da ministração da palavra. Então, a mulher,
ela tem que se arrumar. Você vê que se você botar um salto, você fica mais aparente, você fica mais, né, elegante. É melhor do que você usar um chinelinho. Agora tem aquela situação que as pessoas não podem usar um salto, tem problema na circulação, enfim, e aí tem as suas dificuldades. Isso aí são exceções. Mas tem mulheres que aí chega com seus cabelos, né? Fica toda periquitada, toda pintada, aí solta os cabelos, daqui a pouco o lugar é de ventilador, aí o vento fica batendo e toda hora essa pessoa fica assim, mexendo no cabelo. Nós que somos mulheres, somos muito observadoras e gostamos muito de olhar e fazer comparação com outras mulheres. Daí a gente já chega e faz, ai meu Deus, olha para essa mulher toda hora mexendo nesse cabelo, não tira a mão. Então, essa distração que muitas das vezes o pregador tem, que não consegue ter sensibilidade, que está atrapalhando, causa um impacto muito negativo. As outras mulheres da igreja, que está ali sentada ouvindo a palavra, deixa de ouvir a palavra para observar a gesticulação constante dessa pregadora toda hora mexendo no cabelo. Se eu sou convidada para uma igreja tradicional e eu sei que lá tem várias restrições, eu não posso chegar lá toda maquiada, cheia de argola, como de costume que talvez na minha igreja fosse liberal. Então, tudo isso tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa postura, esse conhecimento para se adequar à doutrina da igreja que nós vamos ser convidados para estar ministrando, certo? Então, tem algumas observações aqui importantes, ou melhor, algumas perguntas que são bem interessantes, que devem ser sempre feitas antes de você ou durante você receber um convite para ministrar em um lugar. Como, por exemplo, quantos membros tem na igreja, quais são as características da denominação, qual é o horário que inicia, o horário que se termina o culto, em que bairro se localiza, tudo isso para você ter um preparo antes, porque se caso as exigências do lugar você não consegue se adequar, você pode desistir, você pode não aceitar o convite, mas uma vez que você aceita o convite, você tem que se adequar às doutrinas da igreja. Então, uma certa vez, uma colega minha, ela foi convidada para pregar na igreja Assembleia. E aí ela foi simplesmente de calça, porque a igreja dela permite usar calça. E quando chegou lá, ela ficou constrangida e por um triz ela não teve oportunidade, porque desrespeitou a doutrina da igreja. Então isso causa um impacto muito negativo, tanto de abalar a estrutura da denominação da igreja, quanto um desrespeito para a própria doutrina do lugar, né? Então, isso é complicado. Ela disse que ficou constrangida, que depois pediu perdão à pessoa que convidou ela para ministrar, enfim. Mas isso por falta se você tem intimidade com essa pessoa que te perguntou, por que não falar com ela? Por que não se abrir, dizer, me conta um pouco da sua igreja, como é que eu posso ir, como é que eu posso me vestir? Isso aí não é nada demais, é um papo aberto e bem legal para quando a gente conhece a pessoa. Então, é bom você fazer essa avaliação antes para não ser pego de surpresa e tampouco sair de lá constrangido ou causar problema para a denominação lá da igreja, da instituição que te convidou, certo? Então, a gente aqui observe com atenção que tem alguns aspectos, né, que tem que ser considerado pelo pregador. Alguns aspectos. Um dos primeiros aspectos não é necessário você fazer uma segunda apresentação. Geralmente você é convidado para ministrar na igreja e aí o dirigente vai apresentar o pregador, vai te apresentar. E quando você
recebe a sua oportunidade, você chega lá e refaz tudo de novo, você se reapresenta depois que a pessoa já uma vez te apresentou. Isso é desnecessário, não precisa, acaba invalidando a apresentação que a pessoa fez. Você precisa só reforçar e trazer alguma saudação da sua igreja local, do seu pastor, enfim, mas não necessário fazer uma segunda apresentação. Tem muitos que durante a pregação tem um hábito de colocar sempre a mão no bolso, né? Eu conheci um pregador que ele é bem magrinho e usa calças bem folgadas. E ele tem o hábito de pregar com a mão no bolso e ele sacode muito a mão dentro do bolso. E aí a igreja toda fica curiosa, querendo saber o que é que ele tem dentro daquele bolso. Então chega a ser engraçado e quando você olha para o lado assim, você percebe que o foco da igreja acaba estando no bolso do pregador, na mão dentro do bolso do pregador, ao invés do que ele está pregando. Então o pregador ele pode até ser bom, mas ele perde a essência do bom e a essência da eficácia da palavra por causa de uma atitude, de um comportamento inadequado na hora da pregação. Então, se você ficar colocando muita mão no bolso ou na cintura, isso tudo causa uma aparência, uma apresentação negativa para o pregador, certo? Molhar o dedo na língua na hora de virar a página, isso é muito arcaico, né? É muito feio, inclusive, é deselegante, é antiético e tem que ser fora de cogitação. Certo? Limpar as narinas e colocar-se, coçar-se, exibir lenços sujos. Imagine arrumar o cabelo, roupa durante a pregação. O cabelo naquela hora, né, da mulher principalmente, e tem homens até que tem um pente pequenininho assim dentro do seu paletó, do bolso do seu paletó, e chega lá no púlpito, tá lá sentado, eles tiram, eu já vi isso, já presenciei, e fica penteando o cabelo bem em cima lá do altar. É muito complicado isso aí. Aquelas coceirinhas desejadas, já pensou? Aí na hora que você tá lá ministrando, você tá coçando o dedo, então isso é bem complicado, né? Debruçar sobre cima do púlpito, isso é muito deselegante, isso é antiético e para nós que estamos nesse caminho de aprendizado, esses detalhes é bem importante para a gente estar aprendendo, certo? Usar roupas extravagantes, isso também é bem desagradável e acaba trazendo esse impacto também negativo por conta disso. Já tive experiência de visualizar pessoas assim e foi o culto todo bem agitado, né? Uma certa vez recebemos numa igreja que eu congregava um pastor para ministrar em um evento, foi numa campanha, em um período de campanha que nós tivemos na igreja. E de repente esse pastor entra, quando ele entra com a calça bem ajustada, na cor vinho, nunca me esqueço desse dia, bem ajustada mesmo, e a calça tinha meio brilho, parecia assim, que era de couro, e um terno, um blazer, né? Era um conjunto de terno, bem ajustinho. Agora ele era uma pessoa magra e tal, ele entrou com a esposa, e logo em seguida veio também, alguns segundos depois, veio assim o filho dele também, acompanhando ele, o filho e a esposa do filho, né, que é a nora dele. O filho entrou, irmãos, eu confesso que foi assim, aí que o impacto negativo foi bem maior, porque o filho estava com a roupa igualzinha do pai, com a calça bem arrochada, a mesma cor, com um terno bem parecido, e era
só que o pai era bem magrinho e ele era bem fortinho. Então, quando os dois entraram daquele jeito, já viu, a igreja toda começou a rir, todo mundo começou a fazer gozação, um olhava pro outro e dizia, é Chitãozinho Chororó, aí o outro, não, é Zezé de Camargo e Luciano, aí o outro começou a dizer até outras duplas aí que eu nem me lembro mais, nem conheço também quem era, aí ficou rindo o culto todo. Quando o pessoal olhava para ele, aí as pessoas começavam a rir. Aí depois ele foi se apresentar, apresentou o filho, apresentou a esposa, a nora. Aí quando o filho levanta, todo mundo ri de novo. Então, assim, é bem constrangedor e a essência da palavra acabou sumindo, certo? A atenção voltada para a palavra acabou desaparecendo. Então você me pergunta por que muitas pessoas estão na igreja, anos na igreja e não muda. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que as pessoas vão conhecer a verdade se elas não têm quem apresente a verdade para elas? Então é muito complicado. A gente vai para a igreja, porque a igreja é o hospital do crente, lugar de refúgio, lugar de socorro, né? Você entra abatido e sai animado, entra angustiado e sai aliviado, e muitas das vezes você entra na igreja e não tem esse apoio, você não tem esse retorno que era para se ter. Então isso é muito complicado. Então essas roupas extravagantes, saia curta, muito apertado, vestido muito apertado, ajustado, isso tudo traz impacto, sim, negativo na vida dos ouvintes, certo? Então aqui fala sobre aperto de mão, que não precisa, né, você apertar a mão de todas as pessoas que estão lá na tribuna. Você pode só acenar e falar com o dirigente da noite e no final do culto você cumprimenta todos, né? Aqui fala sobre gestos impróprios. Muitos, infelizmente, na hora de pregar a palavra, faz muitos gestos inadequados, desnecessários à palavra do Senhor. Esquece que está em cima de um altar, diante de um púlpito e pensa que está em um palco, em um teatro, enfim, e acaba fazendo besteira. Uma certa vez eu vi um pastor ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, quando ele ministrava sobre isso, quando ele falava sobre essa mulher, ele começou a dizer, mostrar para a igreja de onde saiu o sangue daquela mulher. Então, ele suspendia a perna e começava a fazer gestos de que estava jorrando sangue, dizendo que era dali que jorrava o sangue daquela mulher. Totalmente desnecessário, foi feio, mas ele fez, a igreja caiu na graça, todo mundo rindo. Tinha muito jovem nesse dia, os jovens riam, mas riam, que chega, caía por cima do outro de rir. E ele nem conseguia continuar a falar de tão rindo que ele estava. E eu fiquei assim imaginando, meu Deus, eu olhava assim ao redor da igreja, disse que absurdo, Senhor, tem misericórdia. E ele achou isso engraçado, achou isso bom, achou que repercutiu bem para ele, e aí tornou a repetir algumas vezes durante a sua ministração. Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. Aí eu volto a perguntar, como é que as pessoas vão ser libertas se elas não conhecem a verdade de fato? Então, vamos parar, né, com isso de cogitar a fazer esses gestos impróprios, porque não é a vontade de Deus, né? Usar um esboço de outros pregadores, principalmente sem fonte. Isso é muito complicado, a gente tem que pregar a palavra e o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo na revelação da sua palavra. Basta a gente se dedicar, basta a gente parar, basta a gente orar, pedir ao Senhor que nos revele a sua palavra. Ele é conhecedor dos nossos corações, então ele sabe a necessidade de cada um de nós, e se nós pedirmos ao Senhor uma palavra para falar ao coração de alguém, ou de algum lugar, ou de alguma igreja, de algumas pessoas, ele vai dar a palavra certa. Então, basta a gente orar, não precisa a gente pegar pregação de outras pessoas, porque tem pregações que não são direcionadas
pelo Espírito Santo. Então, ao invés de trazer vida, acaba trazendo morte espiritual. E não queira ser eu, não queira ser você o autor dessas mortes, né? Que Jesus nos livre deste mal em nome de Jesus. Então, contar gracejos, anedotas ou usar vocabulários vulgares, isso é muito complicado. Não vamos fazer isso, certo? Então, se você, esses gracejos, tem muita gente que usa gracejo na hora da pregação, antes de pregar, às vezes manda a pessoa abrir a Bíblia, abre a Bíblia aí no livro tal, aí se diz um livro difícil, um livro que muito pouco é usado, né? De repente a pessoa aí demora um pouco de achar, aí ele está lá de cima e diz assim: esse livro está entre Gênesis e Apocalipse. Aí a pessoa fica rindo lá, uns riem, outros ficam sem graça. É óbvio que está entre Gênesis e Apocalipse. Então eu penso assim, se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Se você não vai dizer a pessoa onde é que está mesmo o livro, para que a pessoa, de uma forma mais rápida, encontre e você ganhe tempo e você, junto com a igreja, leia, então não faça isso, que é um tipo de graça, de gracejo muito sem graça e desconfortável para um pregador estar falando para a igreja. Então isso é muito antiético. Não façam isso, não achem isso engraçado, porque isso não é nada engraçado. Usar vocabulário vulgar, baixo astral, isso não existe, não combina com Deus, com o povo de Deus. Então, vamos ajustar essas coisas. Aí você pode dizer, mas aí eu vou usar que tipo de vocabulário? Tem gente que aí já é o extremo, usa as melhores palavras possíveis, incrementa os seus vocabulários para poder, o seu vocabulário para poder se expressar. Não quer dizer que você tenha, se você sabe, se você pode se expressar bem, que você não vai. Não, você vai sim se expressar bem. Agora, traga o significado das palavras. Se você vai usar as palavras mais difíceis, mais complicadas, você traz o significado, porque também ninguém é obrigado a saber o que você sabe. E é bom, já que você sabe que você tem prazer de ensinar coisas novas às pessoas, é bom que você traga um significado para que as pessoas também incrementem o seu vocabulário e fique todo mundo falando em uma mesma língua, em um patamar bem legal e agradável, porque o nosso Deus é Deus de mudança, né? Então isso é muito bom. Não fazer a leitura do texto, isso é muito antiético. Você tem que ler, onde você vai ministrar, você tem que ler, porque a pessoa precisa ter um norte de leitura da palavra de Deus para poder seguir a sua ministração, né? Então, evitar desculpas, você já começa derrotado. Tem uma falsa modéstia, eu costumo dizer que é uma falsa modéstia quando o pregador chega e ele diz assim: irmãos, não olhe para mim porque eu não sou pregador, eu não sou pregadora, eu vim aqui porque fulano de tal me convidou, então não espere de mim coisa alguma porque eu não sou. Se você não é, por que você está aí? Então pense nisso. Se você foi convidado, é porque Deus permitiu que você fosse convidado. Deus usou alguém para lembrar de você, para chamar você, e que se Deus chamou, Ele mesmo garante, Ele vai te capacitar, e no abrir da sua boca, o Espírito Santo vai falar com a igreja. Então, esse negócio de desculpinha esfarrapada é bem deselegante, desnecessário e antiético. Porque se você não é pregador, por que você está aí? Por que você vai estar ali à frente? Se você não tem para me passar, eu vou esperar de quem? Então, se você já começa negativo, é complicado. Você corre o risco de trazer negatividade em toda a sua ministração. Porque quando você traz isso, a pessoa que está ali angustiada, triste, chateada, desesperada, que entrou ali atrás de algo diferente, de um renovo, de
de uma solução, ela vai dizer, ai meu Deus, o único lugar que eu pensei que poderia ter, eu não vou ter porque o homem, a mulher já está me dizendo que não tem. Então, isso é muito complicado e é perigoso você chegar a comentar, certo? Então, vamos evitar essas desculpas, porque as pessoas confundem com humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E chegar atrasado, isso também causa um impacto muito negativo na vida das pessoas que estão ali na expectativa de te ouvir, te aguardando, então, de quem te convidou. Então, isso é muito complicado, é bom evitar. Lembrando que, mais uma vez, eu falei isso no início, o pregador ele não precisa aparecer. Quem precisa aparecer na vida do pregador é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando você for convidado para pregar em outras igrejas, você deve, como já falamos, considerar as normas doutrinárias e litúrgicas, teólogas da igreja em questão, certo? Evitar abordar questões teológicas, não teológicas e muito complexas. Não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos. Tem uma mania, inclusive, que muitos pregadores têm, que não tem nada a ver com isso, mas muitos pregadores têm e fazem, que às vezes eles fazem tanto, que ele está tão acostumado a fazer isso, que a igreja perde a concentração de ouvir a palavra de Deus e o pregador nem percebe que ele está perdendo, de ser tão automático isso que ele faz, que ele fica assim o tempo todo. Fale com seu irmão, toque no seu irmão, cutuque ele aí. Então, no momento que você fica o tempo todo fazendo isso, eu já vi irmãos vários, não só jovens, como pessoas adultas, idosas, pessoas, toda hora fazendo isso, acaba virando graça, um abusa o outro e começa a rir. E já vi pessoas se aborrecer por conta disso, porque acaba machucando o outro e a pessoa fica chateada e fica dias chateada, sai da igreja chateada. Ou seja, você acha que essa pessoa chateada está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra? Não está recebendo a palavra. A palavra fala sobre a parábola do semeador, onde a semente cai, à beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, enfim, e à beira do caminho e em boa terra. Ultimamente, quando eu era mais jovem, eu ouvia muito dizer que o diabo sempre ficava à porta da igreja para roubar a palavra do coração dos ouvintes. Muitas das vezes, na minha opinião, o diabo nem precisa mais ter esse trabalho, porque infelizmente muitos pregadores têm feito com que as palavras se percam dentro da própria igreja na hora da sua ministração, infelizmente, e as pessoas não têm dado conta disso e acaba sendo envolvida com tudo isso e tem perdido a palavra do Senhor, tem deixado de guardar a palavra do Senhor no seu coração, e que a mente, e quando o pecado vem, muitos não conseguem se desviar, porque não tem palavra suficiente guardada na sua mente para meditar e para não pecar contra o Senhor, infelizmente. Então, isso tem acontecido de forma muito intensa nas igrejas. Então, essas brincadeirinhas, essas insistências em fale com ele, repita comigo, repita para o seu irmão, diga para ele, aponte para ele, toque nele, cutuque ele. Então, isso aí tem causado muitas coisas desagradáveis dentro da igreja e muitos pregadores estão passando desapercebidos. Então, irmãos, vamos evitar essa situação em nome de Jesus, certo? Procure estar dentro dos padrões da denominação. Nós falamos sobre isso, sobre a doutrina da igreja, como se vestir, se não quer maquiagem, se não aceita mulheres, cabelo solto. Então, você foi convidado e você aceitou o convite. Então, vamos nos adequar e respeitar a doutrina da igreja, certo? Em nome de Jesus, para a glória
de Jesus. Então, procure dar conotações evangelísticas à mensagem, ou seja, procure dar lógica evangelística à mensagem que você está falando. Procure falar algo voltado para a Bíblia. Não invente coisas, não invente história, não invente palavras, que isso não é da vontade de Deus. Converse sempre com o pastor antes de iniciar o culto. Converse com ele, pergunte a ele um pouco sobre a igreja dele, sobre os membros, como qual o limite dele. Então, bata um papo com o pastor, principalmente se ele for seu amigo, se você tivesse a liberdade, é melhor do que você querer fazer o que você acha que você deve fazer e tornar desagradável aquele seu momento naquele lugar. Não se esqueça, a sua impressão, a primeira impressão que você deixar naquele lugar, essa é a que vai ficar, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, certo? Então, converse sempre com o pastor antes do culto, por isso que é bom chegar mais cedo, para que você tenha tempo de fazer essa abordagem bem legal com o pastor, certo? Então, caso você não concorde com algum aspecto da igreja, não aceite o convite, tá? Rejeite o convite, diga, olha, muito obrigado, eu agradeço a confiança, mas infelizmente não dá para eu aceitar o convite, porque está fora do que eu gostaria de fazer, eu não sou assim, eu não aceito, eu sou rebelde, brincadeira, eu não vou conseguir me adequar ao padrão desta igreja, então eu agradeço, mas eu vou ficar de fora, deixa para uma outra oportunidade. Enfim, certo? Caso você não esteja de acordo com o aspecto do lugar. Então, respeite sempre o horário, mesmo que seja pouco tempo, respeite o horário da pregação. Então, isso é muito também outro assunto bem complicado, que muitos pregadores não respeitam, não sabem respeitar, e eles trazem um ponto bem negativo para aquele lugar na vida dos ouvintes, né? Uma vez eu fui para a igreja, fui convidada para o aniversário da igreja, aniversário de anos da igreja. Era uma igreja assembleia, inclusive bem pequenininha, uma congregação de uma sede da assembleia que abriu lá em um bairro, e nós fomos para o aniversário dessa igreja. E quando cheguei lá, o pastor que estava pregando estava assim, trazendo uma palavra maravilhosa, penso numa palavra abençoada. Eu vim do trabalho, então eu já cheguei. Quando eu cheguei, já estava no último louvor, já passando para o pregador, e ele trouxe uma ministração assim, muito boa. Estava tão boa que tinha vários pastores sentados atrás dele lá no altar, e quanto mais ele falava, aí os pregadores levantavam, oh glória! Todos ficavam de pé, exaltando o Senhor, e aí as horas foram passando, e esse pregador não parava de pregar, e continuava a pregar, e aqueles homens, chegou um momento que aqueles homens que toda hora estavam levantando, dando glória, exaltando, já não levantava mais, já estavam exaustos, enfadados, e a igreja estava em um agito. A igreja era pequena, era de frente de rua, não tinha varanda na igreja, um espaço assim na frente para que as crianças pudessem ficar, porque o portão da igreja era rente ao meio-fio da calçada, já era rente à calçada, então não tinha como deixar as crianças ali, porque depois da calçada já era a pista, né, principal de transação de carros, de veículos, então não tinha como deixar as crianças fora. As crianças estavam totalmente agitadas, já estavam sem roupa, a maioria das crianças, tudo sem roupa, um bocado de bebê, um monte de bebês, crianças tudo pequenininha, bebê de colo, bebê de 1 aninho, um monte de criança, que as crianças suando, já estavam despidas, só estavam de fraldas, calcinha, fralda, os meninos só de fraldas, que chegou ao ponto de alguns pais, inclusive, que estavam lá no púlpito, lá no altar, tiveram que descer para dar suporte às suas esposas, para ficar com as crianças. Então, assim, estava
o ventilador não estava mais dando conta do calor, estava realmente insuportável ficar ali. Um culto que era mesmo festivo, né? Tinha a perspectiva de terminar às 21h30 mais ou menos, já era 10h30, 22h30 da noite, e aquele pregador pregando. E quando nós olhávamos para ele, ele estava com um terno cinza. Só para vocês terem ideia de como estava o pregador. Ele estava com um terno cinza e o terno dele estava desenhando todo o corpo dele. Parecia que o terno era um esqueleto. Nas costas aqui, né, como a gente chama o termo popular, a pá das costas, estava totalmente desenhada no terno dele. Imagine que ele estava de camisa e com o blazer, né? Então, o blazer, a parte do terno, que é o blazer, estava totalmente molhado, desenhando a coxa dele, tanto na frente quanto atrás. Já estava todo desenhada na calça de suor. Imagine só para você ter ideia do calor que estava fazendo naquele lugar. E eu não sei como ele estava suportando. E eu fiquei assim, meu Deus, se fosse eu, já teria dado um treco aí, já teria desmaiado. Então, só para você ter ideia. Quando foi 22h50, ele veio encerrar e dar o microfone. Então, quase 11 horas da noite, aquele homem foi parar de ministrar. Então, isso é muito complicado. Não é por muito falar que você vai convencer, mesmo que as pessoas estavam já aborrecidas. Então, pode ter certeza, a palavra que estava boa, que estava maravilhosa, deixou de ser. Então, as pessoas, com certeza, infelizmente, naquela noite, muitos ali deixaram de ouvir a palavra, perdeu de ouvir a palavra. O diabo já tinha roubado a palavra do coração delas, porque elas deixaram se aborrecer. Se olhar para o semblante das mães, elas estavam chateadas, aborrecidas por conta do horário, por conta da impaciência das crianças. As crianças não conseguiam dormir por causa do barulho, porque ele gritava muito. Então, isso é bem complicado. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos respeitar o horário, vamos respeitar a doutrina da igreja, e se alguma coisa não estiver de acordo com a nossa adaptação, a gente não aceita, e a amizade continua, e o nome do Senhor é glorificado sempre nas nossas vidas. Amém? Então, tem aqui só para a gente finalizar, que tem muitos que acredita que qualquer revelação ela pode ser passada, e a gente entende que se você acredita que essa revelação veio mesmo de Deus, se for dentro do normal que se pode falar, você fala, mas se for algo mais sério, mais pessoal, você chama o pastor da igreja e fala com ele, deixa que ele passe para a igreja. Mas infelizmente muitos mensageiros dessas revelações gostam muito de passar, eles mesmos passarem, pensando que mostra mais santidade, enfim, não sei o que eles pensam. Eu só sei que eles acabam fazendo isso, e muitas das vezes, infelizmente, ao invés de trazer uma revelação que agrade o coração de Deus e que traga vida ou modificação àquela vida, ou um arrependimento, se for o caso, acaba trazendo morte espiritual. Então, isso é muito complicado. Muitos até têm envergonhado pessoas através dessas entregas de mensagens, e o nosso Deus não é Deus que envergonha ninguém. Pelo contrário, quem envergonha as pessoas são o próprio Satanás, que tem prazer de envergonhar alguém. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele lança, através da palavra dele, ele usa os pregadores, que através da palavra dele, o Espírito Santo, que é poderoso, né, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele faz o trabalho dele. Mas infelizmente deixamos de pregar a palavra, e o Espírito Santo não pode fazer o papel dele. Então, se você tem recebido algo de Deus e que está dentro desses aspectos, né, vindo do Senhor, chame para o pastor, fale. Se for algo bem mais sério, então, melhor ainda para você falar para o pastor da igreja, que ele reporta a sua própria igreja, tá? Então, estamos juntos aí. Para a semana vamos entrar na nossa terceira aula, que a gente vai falar sobre a estrutura do sermão, como a gente preparar um sermão, mas não tinha como a gente entrar nessa preparação
do sermão sem antes falar sobre como se comportar em um púlpito. Então, qualquer dúvida, estamos aí no grupo para esclarecer e estou aqui disponível para estar ajudando vocês no que precisarem, tá? Deus abençoe mais, um grande abraço e espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Um beijo. Deus abençoe mais vocês.